Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje é domingo, dia 2 de julho. Eu estou fazendo uma gravação hoje aqui no quintal da minha casa, né? Aqui com as árvores, né? Tem a natureza que tá aí, pássaros. Alegria, alegria no domingo, né? Domingo, dia 2 de julho. E hoje, como é domingo, aqui no canal eu sempre faço o Notícias de Domingo. Notícias de domingo sempre eu trago a notícia mais importante, né? Ou algumas notícias mais importantes, para a gente poder fazer uma reflexão sobre os acontecimentos durante a semana. E claro, o mais importante e fundamental que aconteceu na semana é o do dia 30, né, da sexta-feira, aonde o Tribunal Superior Eleitoral votou na sua maioria por 5-2 pela inelegibilidade do Jair Bolsonaro. O que significa um Bolsonaro inelegível? O que significa essa condenação, né, que foi imposta ao Bolsonaro? E que tem algumas pessoas, tá? Tem algumas pessoas, inclusive, é até interessante, não são pessoas apenas da direita, não. Eu descobri que tem pessoas até da esquerda que não acha que foi uma boa coisa que aconteceu, tá? Porque a visão que algumas pessoas têm, ou que muita gente tem, é aquela visão do voto, né? Da liberdade de escolha, aquela coisa toda. Ou seja, o Bolsonaro, nesse momento, ele tem aí mais ou menos entre 25 a 30, né? No máximo 30% de pessoas que ainda o apoiam. Apesar de tudo que a gente sabe sobre o Bolsonaro, mas ele tem aí um grupo assim, religiosamente falando, e quando eu estou falando religiosamente, não é apenas os que são ligados à religião, evangélicos, assim por diante. Eu digo assim, aquelas pessoas assim que elas não abrem mão, né? Defendem com unhas e dentes o senhor Jair. Aí essas pessoas, então elas dizem assim, tiraram a liberdade, né, dessas pessoas de votarem, de escolherem. Acontece que o senhor Jair Bolsonaro, como eu já disse, inclusive até num vídeo que eu gravei ontem, ele cometeu crimes eleitorais. E não foram apenas um crime eleitoral, mas ele cometeu diversos crimes eleitorais, tá? Que inclusive é bom que se diga que nesse processo, inclusive, tem alguns crimes que não constava, tá? Não constava no processo que foi apresentado, inclusive, pelo PDT, tá? Esse é um processo, tá, contra o Bolsonaro que foi apresentado pelo PDT, tá? Então você tem uma série de outros crimes eleitorais que foram cometidos pelo Bolsonaro. Portanto, foi merecido e muito bem merecido a sua inelegibilidade, tá? Eu já expliquei também sobre isso, um outro vídeo, o anterior, seria até interessante que vocês assistissem, tá? O de ontem, que eu gravei no sábado.
para poder complementar o que eu estou gravando aqui hoje. Pois muito bem, agora tem uma questão que eu queria chamar a atenção aqui, é assim, gente, para a gente poder entender aqui entender as coisas, né? A situação do nosso país e assim por diante. E o que está por trás de tudo isso, né? Aí às vezes algumas pessoas podem pensar assim, que com a derrota do Bolsonaro, né, algumas derrotas que a gente vem percebendo, né, que vem acontecendo por aí, por exemplo, do Dallagnol também, a inelegibilidade do Dallagnol, né, daqui a pouco é o Moro. Aí às vezes algumas pessoas podem se tranquilizar, eu digo assim, até da esquerda, de achar que, olha só, né, estamos bem. E esse ponto eu queria chamar a atenção porque a gente tem que entender uma coisa. Nós vivemos num país capitalista. Nosso país é capitalista, a gente não pode deixar, né, de ter esse tipo de compreensão que nós vivemos num país capitalista. E o capitalismo em si, ele não está aí, vamos dizer assim, dando a mínima para quem é pobre, para quem é marginalizado, tá? Para quem mais necessita na nossa sociedade, necessita de bens do básico para sobreviver na nossa sociedade. Dentro de uma lógica capitalista, essas pessoas elas têm que se virar, né? Elas têm que se virar. Se você quer comer, se vire, trabalhe, né? Só que o termo trabalhar não importa nem se você vai conseguir emprego. Mas a linguagem é essa. Não importa. Vai trabalhar. Essa que é a lógica capitalista. E aí quando a gente parte para a questão, para o mundo da política, é a mesma coisa, né? Quando a gente vê assim, toda essa, né, agora inelegibilidade do Bolsonaro, Bolsonaro inelegível, aí a gente começa, né, alguns começam talvez a fazer uma leitura, nossa, a derrota da direita ou da extrema direita não está derrotado nem a direita e nem a extrema direita. Esses grupos se articulam, tá? E a gente precisa entender também o que está por trás de tudo isso. Porque o pensamento dessa elite rica e poderosa, né, do nosso país não é de apoiar o Lula. Não é de apoiar o Lula. Igual tem alguns aí né, que são bolsonaristas, tá? Que não entendem nada do que está acontecendo, acha que tudo é um grupo de gente que está a favor do Lula, né? Que são os defensores do Lula, né? Até os ministros do Supremo, também do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é petista, né? Sabe aquela narrativa de dizer assim que são todos petistas, né? Estão completamente enganados, como são enganados até com relação ao Bolsonaro. Não é nada disso. Ninguém está em defesa do Lula, muito pelo contrário, tá? Isso significa o seguinte, que uma formiga aqui. Isso significa o seguinte, que precisa, né, haver muita luta da esquerda, vai ter que continuar essa luta da esquerda, né, para poder derrotar o fascismo, porque o fascismo ele está aí, né, vigorando, né, ainda está vigorando e muito forte, está lá no Congresso, inclusive,
né? Parlamentares de extrema direita que ainda se encontra lá no Congresso. Então, assim, e nós vamos ter eleições, né, daqui para frente, e a tendência é que esse pessoal da direita se articule, tá? Porque se você derrota a extrema direita, você tem também a direita, tá? Que é outro grupo, né? Que são grupos que, vamos dizer que se convergem, mas que têm suas diferenças, né? Então, nós não podemos subestimar tudo isso que está acontecendo, nem apenas cantar vitória. É claro que a comemoração é importante, sim. É importante que a gente comemore, né? Que é essa grande esperança, né? Da inelegibilidade do Bolsonaro, como a esperança também é da sua prisão, né? Mais à frente. Porque tem outras condenações também que pesam sobre o Bolsonaro. Mas não caiamos na ilusão que todas essas coisas que estão acontecendo, e principalmente esses tipos de coisas que provêm do judiciário, que a gente sabe que o judiciário é muito perigoso. É muito perigoso a gente apostar apenas no judiciário para que o judiciário resolva os problemas do nosso país. Como a gente sempre tem dito, inclusive aqui no canal, o povo na rua, a força do povo, é isso o que é mais importante. Essa força do povo. E com o Lula, a gente ainda sente que está faltando isso, está faltando sabe, essa força, né? Esse apoio, não é apoio só nas redes. Apoio nas redes nós estamos tendo muitas, né? Muitos apoios nas redes sociais, tá? É nas ruas mesmo. Então os momentos em que Lula vai num determinado lugar, onde as pessoas vão lá e sabe. Mas precisa haver também movimentação de apoio a Lula nas ruas. Isso é importante, tá? Eu acho que é isso, sabe? Quando essas coisas assim se fortalecer cada vez mais com a população, com essa população de esquerda, essa população que está aí acreditando, né, na proposta, no projeto político e tudo mais que está sendo implementado pelo governo Lula, essas pessoas realmente forem para a rua, né, mostrar essa força, aí sim, aí nós podemos acreditar que a derrota ao fascismo está começando a acontecer, tá? Por isso que quando eu vejo assim, muita gente, eu vou no TikTok, né, a gente vê a quantidade de gente que tá lá, sabe? No Twitter, né? Se você é Lula, né? Dê um oi. Se você, né? E assim vai. Vamos dar esse oi também na rua, né? Na nossa mobilização, porque a esquerda sempre, sempre foi, né? Sempre foi inteligente de fazer grandes manifestações de rua. Então eu acho que é preciso, sabe, programar, sabe, fazer uma coisa muito bem programada, mas a força das ruas, elas não deixam de ser fundamentais. Muito obrigado, até a próxima, continue aqui no canal, se inscreva, tá? E não deixe de dar o seu like. Um abraço.